Bom dia, sexto ano. Hoje é a nossa aula de história. Nós vamos dar continuidade, né, isso, sobre o capítulo 4, que é o crescente fértil. Estamos falando da Mesopotâmia, os povos que ali habitaram, né, os sumérios, os acádios, o Império Babilônico. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os hititas. Os hititas, eles fundaram um poderoso império por volta de 1600 a.C., na Anatólia Central. Hoje é a Turquia. A principal cidade hitita era Atusa. O império ele se expandiu para o norte e para o oeste da Mesopotâmia até a Palestina. Foi grande, né? A grande contribuição desse povo reside no fato de serem dos hititas os mais antigos documentos escritos em língua indo-europeia, que originou então grande parte das línguas faladas totalmente hoje também na Europa. Os textos eram gravados, sinais cuneiformes, sobre argila. Os encarregados de cuidar dos cavalos, venerados como animais nobres, assumiam notoriamente da sociedade hitita, quer dizer, essas pessoas que cuidavam de cavalos, que para eles era muito importante, eram animais nobres, então foram eles os hititas. A principal arma dos hititas eram os temidos carros de guerra, com capacidade para 3 pessoas, um condutor e 2 guerreiros. Geralmente um deles usava um arco, uma inovação frente aos carros de guerra de 2 pessoas utilizados tradicionalmente por seus vizinhos, quer dizer, as cidades vizinhas eram só 2. As rodas eram mais leves e maiores, e quando puxadas por cavalos adquiriam uma grande velocidade. O exército era comandado pelo rei, que além dessa função, desempenhava os papéis de sacerdote e também de juiz. Agora vamos ver sobre os assírios. Os pesquisadores atribuem aos assírios a organização de um império baseado em sua brutalidade perante os povos vencidos. Quer dizer, eles eram totalmente brutos com aquelas pessoas que eles venciam a guerra. A base desse poder se constituía em um exército organizado, além de armas poderosas como a catapulta. Foram eles os primeiros a recrutar e obrigar os homens a servirem ao exército. Os assírios conquistaram um grande império que incluía a Mesopotâmia, o Egito e a Palestina. Dominaram todo o Oriente Médio. O terror foi uma arma que atuou a favor da constituição do poder assírio, mas ao mesmo tempo que essas ações eram promovidas por parte dos assírios, havia também uma reação por parte dos povos dominados. Quer dizer, eles também não se rendiam assim também não, tá? Em muitos casos, atos de selvageria por parte do Império Assírio foram empregados com o fim de persuadir seus inimigos e também se entregarem sem lutar. Quer dizer, às vezes, né, eles não se entregavam. Não havia piedade com os povos derrotados. Os assírios não apenas saqueavam as cidades, mas também as destruíam. Torturavam os prisioneiros e os transformavam em escravos, e a grande maioria dos escravos era morta. Complicado, né? Os reis mais importantes foram Sargão II, Senaqueribe e Assurbanipal, que foi o mais famoso. Conquistou o Egito e mandou construir uma grande biblioteca que ficava em Nínive e era composta de blocos que tinham escritos cuneiformes, muitos deles preservados até os dias atuais, o que permitiu aos arqueólogos descobrir muitos aspectos da vida política, militar e intelectual dessa grande civilização, bem como a interpretação dos textos babilônicos. Tá? Ó, zigurate. Zigurate era uma forma de templo criada pelos sumérios, certo? E que se tornou comum entre os impérios mesopotâmicos. A construção em forma de pirâmide, terra planada, ou seja, vários andares construídos de tijolos de barro
em um sobre o outro, com o diferencial de cada andar possuir área menor que a plataforma inferior, sobre a qual foi construída, e as plataformas geralmente eram retangulares, variando entre 2 e 7 andares. O centro do zigurate era feito de tijolos queimados, muito mais resistentes, enquanto o exterior da construção mostrava adornos de tijolos cozidos ao sol, mais fáceis de serem produzidos, porém menos resistentes. Os adornos normalmente eram envidraçados em cores diferentes, possivelmente contendo significação cosmológica. O acesso ao templo, situado no topo do zigurate, se fazia por uma série de rampas construídas no flanco da construção ou por uma rampa espiralada que se estendia desde a base até o cume do edifício. E vocês vão ver aí no livro de vocês justamente uma construção de uma zigurate, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta, qualquer coisa, me avisa. E na próxima aula nós vamos já dar ainda continuidade, certo? A Mesopotâmia. Tchau, tchau para vocês.